Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Todos na expectativa, né? Última semana de estudos, então vamos aproveitar, né, para finalizar algumas atividades da apostila. Peço, por favor, que vocês abram, tá? Na página 80 de português. Agora é sua vez. Tia Carol vai ler aqui a respeito, né, da diferença de mito e lenda. É muito importante, tá, que vocês saibam essas informações. Deixo aqui como dica também, né, que vocês façam uma tabelinha dessa daqui, olha, em uma folha, tá? Guardem na pastinha, porque aqui são as características, tá? Entre essas narrativas, do mito e da lenda que vocês trabalharam na unidade, tá bom? Então vamos lá, me acompanhem com a apostila, tudo bem, pessoal? Mito e lenda. O mito é uma narrativa antiga, transmitida oralmente ou pela escrita, de geração em geração. Ele constitui uma tentativa de explicar muitos fenômenos do universo. A lenda é uma narrativa de cunho popular, folclórica, transmitida de geração em geração. Nela, buscava-se explicar algum elemento histórico da natureza ou que faça parte da cultura, misturando realidade com fantasia. Mitos e lendas fazem parte da tipologia narrativa e descritiva, principalmente na caracterização de personagens, lugares e elementos da natureza. E vocês puderam, né, verificar a respeito disso nos textos que foram trabalhados nas atividades. Vocês conseguiram, né, perceber que foi usada a tipologia narrativa e descritiva, né? Onde descrevia ali os personagens, descrevia os lugares, não é mesmo? Embora esses gêneros sejam semelhantes, podemos observar algumas diferenças entre eles. Conhecendo os gêneros, observe as características pertencentes a essas duas espécies de narrativa. Então, muita atenção aqui, pessoal. Acompanhem pela tabela. Então, principal objetivo do mito: apresentar uma explicação para o surgimento do mundo, dos seres, das forças da natureza, etc. Narrativa relacionada a uma civilização. E o principal objetivo da lenda? Apresentar uma explicação para a origem de fenômenos da natureza, de animais, de plantas, etc. Narrativa relacionada a uma comunidade ou região. E o narrador do mito? Terceira pessoa. E da lenda, também terceira pessoa. E tempo no mito? A narrativa se desenvolve em um passado muito distante, no tempo da criação. E da lenda? Passa-se em um período indeterminado. Então, nós não sabemos em que período que aconteceu, né? Espaço, mito, imaginário, um lugar habitado pelos deuses. E da lenda, relacionado a determinada região. E os personagens do mito? Deuses, semideuses, heróis, seres sobrenaturais. E os personagens da lenda? Além de deuses e seres fantásticos, pessoas reais e heróis populares. Então, aqui, pessoal, vocês conseguem perceber as características dessas duas espécies de narrativa, tá bom? Essa atividade a tia Carol adaptou. A ideia seria a produção de um livro ilustrado de mitos e lendas, né? Para ser feito com um colega, mas o que que eu vou pedir para vocês? Eu vou ler aqui o enunciado da forma como está, mas eu destaquei o que eu quero que vocês façam, tá bom? Agora, você vai produzir um livro ilustrado de mitos e lendas. Para isso, reúna-se com um colega e, sob a orientação do professor, visitem a biblioteca da escola, a fim de escolher um mito ou uma lenda. Se necessário, leiam a história mais de uma vez, de modo a compreenderem bem a narrativa. Então, aqui, pessoal, já vamos adaptar. Tá? Vou pedir aqui então que vocês façam a pesquisa de um mito ou uma lenda, não precisa ser os dois, tudo bem? Essa atividade vocês vão primeiro fazer no rascunho e depois vocês vão passar a limpo no próprio caderno, tá? Nós não produziremos um livro ilustrado.
tá? Faremos no caderno mesmo, tudo bem? Então vamos lá, escrevendo e revisando. Olha, até destaco aqui no caderno, mas antes, rascunho, tá bom? Para produzirem o livro ilustrado de mitos e lendas, sigam estas orientações. Então, pessoal, quero que vocês utilizem essas bolinhas aqui como um checklist, tá? Então, vocês vão fazer o rascunho seguindo aqui cada bolinha. Tudo bem? Depois vocês vão ler, né, verificar se precisa fazer alguma alteração antes de passar a limpo, tá? Mas sempre observando se vocês atenderam toda a proposta da atividade. Reescrevam a história com as palavras de vocês. Bom, então vocês aqui vão pesquisar um mito ou uma lenda, certo? Vão ler mais de uma vez para compreender a narrativa e vocês vão escrever a história com as palavras de vocês. Eu não quero cópia, eu não quero trechos, tá? Do mito ou da lenda que vocês pesquisarem. Tudo bem? Ilustrem os principais acontecimentos em ao menos 3 cenas, de modo a apresentarem o começo, o meio e o fim da narrativa. Então, atenção aqui, pessoal. Está pedindo para vocês que vocês desenhem 3 cenas, tá? Essas cenas precisam apresentar o começo, o meio e o fim da narrativa. O desenho vocês podem fazer no final da escrita de vocês no próprio caderno, tá bom? Mas precisa constar a ilustração. Lembrem-se de que mitos e lendas geralmente apresentam tempo passado, muito distante ou indeterminado. Depois vocês verifiquem se consta essa informação, tá bom? Espaço imaginário ou relacionado a determinada região. Personagens representados por deuses, semideuses, heróis ou seres fantásticos, pessoas reais e heróis populares. Explicação do surgimento de elementos do mundo relacionando-se a uma civilização ou a origem de fenômenos da natureza, de animais, de plantas, etc. Olha aqui, pessoal. Leiam o texto produzido, ou seja, o rascunho, tá? Que vocês vão produzir e verifiquem se as orientações foram seguidas adequadamente. Conforme vocês fizerem a leitura do rascunho, vão verificando se constam todas essas bolinhas aqui, né, de informações no rascunho de vocês. Por isso que eu falo, usem como checklist essa página 81. Tudo bem? Façam os apontamentos e as alterações necessárias antes de entregar a primeira versão ao professor. O que vocês podem fazer? Vocês podem enviar o rascunho para a tia Carol, mas eu quero que vocês me enviem o rascunho depois que vocês, né, fizerem as alterações necessárias. Depois que vocês lerem, né, a produção de vocês, o rascunho, vocês conseguem perceber se vocês cometeram alguns erros de concordância nominal, de escrita da palavra, se a inicial está com letra maiúscula, se vocês usaram os sinais de pontuação, né? De repente vai ter ali no texto de vocês o que vocês aprenderam, tanto na parte gramatical quanto ortográfica no conteúdo aqui da apostila. Então, verifiquem todas essas informações. Tudo bem, pessoal? E aí, quando a tia Carol der um ok para vocês, vocês passam a limpo no caderno. Tudo bem? Bom trabalho a todos vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição, mas façam com bastante atenção e capricho, tá certo? Até a próxima, pessoal. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau.